grande dilema de não entendemos o fundamento da oração. Para mim, eu acredito que cada geração, o Senhor ele vai trazer soluções para a igreja. Deus levanta homens com mantos específicos para trazer certas correções, certas restaurações de fundamentos que eles se perderam ou que não são valorizados. Quando nós falamos da questão de oração, a ausência da oração na vida dos cristãos é o grande problema. E vou ressaltar para o Senhor, é o maior problema que se encontra. E a deficiência da transformação da vida de santidade, da vida do poder do Espírito Santo operar nos cristãos dessa era, dessa geração, é a ausência do espírito de oração na vida deles. Eu estou lançando um novo livro agora, que eu vou lançar 2 livros muito fortes sobre oração. Na verdade, 3, né? Os segredos revelados da oração em línguas. Nós vamos falar sobre o mandato, o caminho de todos os santos, isso. O caminho de todos os santos, o segredo de todos os santos, encontrando o caminho da transformação, que é um livro violento de oração. E um outro livro que é o Mandato dos Últimos Dias, sobre a intercessão profética, as estratégias das guerras dos últimos tempos, o que nós vamos enfrentar nesse tempo e como agir, né? Tudo isso aqui é um livro estratégico que fala da parte da intercessão. Então, quando eu fui chamado pelo Senhor, eu recebi uma unção de oração violenta. Nós temos que entender esses pontos importantes, que o mundo não desenvolve, não entende a dinâmica, não entende o fundamento da oração, então, por consequência, ela não é valorizada nos ministérios. Porque hoje nós valorizamos mais estruturas, a organização de culto, liturgia de culto, né? Hoje a adoração, por exemplo, a musicalização, vou dizer nem tanto a adoração, ela é mais valorizada que a própria oração. E eu ouso dizer para o Senhor, não existe verdadeira adoração se não tiver uma vida rendida à oração. Oração e adoração só mudam as primeiras letras. É o mesmo espírito, é a mesma direção, é sacrifício, é rendição. Verdadeira adoração é rendição. Então, esse déficit nas igrejas que nós temos, os cultos de oração, né? O espírito de oração das igrejas, é porque não é ensinado. Não é fundamentado como parte do fundamento integral da igreja. Parece que a oração é só para alguém que está no altar, a oração é para o líder, né? Que a oração ela é mais para quem tem algum chamado. Eu acho que eles acham que tem que ter um chamado para isso. Negativo. A oração é o fundamento de sustentação do próprio evangelho. Jesus está lá no livro de Marcos, capítulo 2. Ele levantava de madrugada bem cedo para ficar sós em oração. Se você pegar o livro de Marcos, mostra o ministério de oração de Jesus profundamente, Marcos e Lucas. Ele era um homem de oração. Ele começou a oração, o sermão mais importante que tem na Bíblia, Sermão da Montanha. Mateus capítulo 6. Se você pegar Mateus 5, 6 e 7, Jesus ensina profundamente sobre o jejum e oração. Entende? Ele ensinou, ele deu a nós o fundamento da oração. Então, o ministério de Cristo, qual era a eficiência do ministério dele e dos apóstolos? É porque oravam. Atos capítulo 6. Não cabe a nós o que servir a mesa, mas o que? A ficar no ministério da palavra e da oração e da palavra. Que é o ministério da oração que desenvolve e ativa o ministério da palavra. Né? Então, como costumo dizer, desculpa que eu amo o Senhor, o fundamento mais poderoso que existe vai ser a oração. Antes que viesse a lei, a tábua dos 10 mandamentos, Moisés estava em oração. Elias era um homem de oração, ele recebeu as revelações. Todos os profetas foram chamados de Deus porque eles eram homens de oração e receberam o quê? As revelações. Então hoje só existe o livro de Jeremias porque Jeremias orava. E como ele recebeu a revelação? Orando. É oração. E os líderes, vamos dizer, hoje em dia há um ativismo tão grande, e eu lembro até de um pastor contando testemunho, e ele ficou chocado, escreveu um livro sobre esse testemunho, que ele estava orando num quarto, ele foi convidado para pregar nessa igreja, de um pastor, amigo dele, ele estava no quarto orando, aí o pastor bateu lá, ô pastor, o que você está fazendo? Ele falou, estou orando. E aí o outro pastor falou assim, já que você não está fazendo nada, já que você não está fazendo nada, vamos visitar alguém. Aí ele ficou chocado com aquela palavra, porque foi o outro, era pastor, falou, você não está fazendo nada. E líderes que não oram? Tem pastores que não oram. Tem que ser demitido. Eu falo uma coisa, líder que não ora, meu filho, pede demissão. No altar não podemos ter profissionalismo. Os caras estão sendo profissionais. Entendeu? Para mim, a religião está se tornando uma profissão. Então, hoje, infelizmente, para mim, e líder que não pratica, não vive uma vida de oração, não tem poder espiritual para transformar ninguém. É impossível. A palavra da regeneração que está contida na pregação de um líder, seja que é pastor, apóstolo, profeta, seja que for, se não estiver no espírito e vinculado a uma rendição genuína na oração, não tem poder de transformação. É porque as pessoas não entenderam o que é oração. A oração não é só petição a Deus, a oração é um vínculo de comunhão.
A oração é nosso fluxo de transformação pessoal. Então, líderes que não oram, eles não estão sendo transformados. Não estão sendo transformados. Não adianta, é impossível. Impossível uma pessoa ser transformada se ela não orar. A oração, ela provoca o espírito, o poder da oração, da transformação. Entende? Então, se a gente começar a abrir aqui versículo e Bíblia, meu filho, a gente não sai daqui hoje. Para comprovar que sem oração não tem transformação. Então, assim, os líderes devem se apegar profundamente ao mandato da oração. É o fundamento. Faz parte do fundamento integral do Evangelho, é oração. Oração. Agora, eu não sei, após se foi num vídeo seu ou foi no livro próprio, que eu comprei esse livro, Restauração do Manto da Oração, mas eu achei interessante uma história que você conta de uma visão que você começa a ver algumas tragédias acontecendo. Aí eu não lembro agora se é o livro ou foi no vídeo. O vídeo eu sei que você falou, mas não lembro se está no livro também. Algumas tragédias acontecendo e você fala, Deus, o que é isso? Aí depois você vê as mesmas coisas acontecendo sem acontecer. Aí Deus fala assim... Inclusive, eu estava escrevendo isso ontem. Estava escrevendo isso também? Ontem, você está entendendo exatamente o que eu estava Que o Deus falou para você, quando você ora, evita que o mal aconteça. Isso aí foi importante, é o Espírito Santo guiando o Senhor. É tão de Deus que eu aposto, o Senhor está me perguntando aqui. Ontem, eu sentei e estava escrevendo um livro de oração em línguas. E a parte de gemidos no Espírito. Né? Daqui a pouco a gente entra um pouquinho sobre a oração em línguas. Gemidos no Espírito. Exatamente no dia que eu abri o ministério. Eu tive uma inauguração no sábado. Foi um culto poderoso. Né? E na igrejinha pequenininha, na comunidade. Toda gente ali, foi uma maravilha. Temos uma grande graça do Espírito Santo ali dentro. Eu já era um jovem tomado do espírito de oração, né? Muito compromissado com Deus. Carregava uma unção ministerial muito forte na minha vida. No primeiro culto oficial, que era no domingo, eu fui abrir o culto, eram meus primeiros membros, tinha pouquinha pessoa, só tinha meu pai, um casal que estava comigo ali na igreja, a minha esposa, né? Nessa época minha mãe ainda era da Assembleia de Deus ainda. Meu pai já estava comigo ali já, que me ajudava a construir o cômodo ali, foi uma graça. Naquele culto, eu fui abrir o culto em oração, de joelho. Eu fui visitado pelo anjo do Senhor ali. E aquele anjo, ele parou do meu lado, uma dimensão me tomou, me cobriu, ele me cobriu. Eu entrei na dimensão da glória. Então, a gente pode falar um pouquinho da dimensão da glória. Eu entrei nela. Quando eu entrei na dimensão da glória, fui tomado pelo gemido no espírito em torno de 1 hora a 1 hora e meia. Eu lembro que foi esse mesmo percurso. Foi muito intenso, de choros e gemidos. Só gemia, falava em línguas e gemia. Quando eu estava nesse tempo, eu entrei num transe profético, que a gente fala de êxtase e transe. Né? Eu fico consciente do que está acontecendo com o meu corpo, mas eu fico consciente e mais consciente ainda do que eu estou vendo no espírito. E ali foi onde aquele anjo estava comigo. E o meu espírito era levado de uma forma muito profunda, em visões. E ao mesmo tempo eu sentia toda a sensação das visões, o meu espírito gemendo e o que estava acontecendo. A primeira visão foi que eu parava numa esquina, e aquele anjo falava assim, observe o que vai acontecer. Eu senti algo muito veloz chegando. Eu sabia que era um espírito da morte, mas era num carro. E uma pessoa ia atravessar e batia na pessoa. E eu olhava o anjo perto da pessoa e não fazia nada. E eu falava assim, eu gritava, e quando eu estava gemido no espírito e vendo a visão, e eu perguntava para ele no meu espírito, por que o senhor não fez nada? Assim, porque não tinha ninguém orando por ela. Nós não podemos agir, os anjos falaram, nós não podemos agir se vocês não autorizar. Olha só. Forte. Os anjos, eles são espíritos que vêm para que são espíritos ministradores, estão responsáveis a servir aqueles que hão de dar a salvação. Aí, de repente, eu fui levado a uma outra dimensão. Nessa outra, eu entrei dentro de um hospital. E dentro desse hospital, eu via muitas pessoas enfermas morrendo. E lá no cantinho, eu via como se parecia um anjo, mas não era um anjo. Era uma representação da pessoa do Espírito Santo, para mim entender. Com um rosto de bebê, era uma pessoa vestida de branco, uma luz muito grande. Só que o rosto era de um bebê. Muito inocente, sabe? Aquele rosto de pura inocência. E quando eu via aquele leito cheio de pessoas, aquele anjo andava comigo no meio daqueles leitos e falava assim, todas essas pessoas estão destinadas a morrer. Se eu te mostrar, você não aguenta. Você não aguenta se eu te mostrar a verdade. Eu precisava ver uma verdade do que era a falta dos ministérios. Então eu estava abrindo para me entender para onde eu estava indo. A minha responsabilidade. E eu começava a chorar muito com aquelas pessoas. Eu via câncer, criança com câncer, pessoas velhas morrendo, todo tipo de enfermidade. Eu sentia a dor delas no meu espírito. Eu gemia. Quando eu começava a gemer no espírito,
né? Aquela dor. Eu olhei para aquela pessoa enquanto eu vi lágrimas descendo. A dor do Senhor por aquelas almas. Aí rapidamente eu passei para outra visão. Ainda não aconteceu o que o Senhor falou aí. Eu fui para outra, eu vi uma igreja, o Senhor fora. Eu começava a ver todo tipo de pecado na igreja. O Senhor falou, estou fora, eu não posso entrar. Eles não permitem eu entrar. Aí depois, indo para casa, inclusive que era do casal que estava comigo ali naquele culto, eu vi o que acontecia na vida deles. Quando eles brigavam, os espíritos de roubo que vinha. Eu via muita riqueza espiritual, que eram retido, enclausulado nas regiões espirituais. Falava assim, ó, por causa das brigas, dos pecados, tudo isso, ó, o que eles perdem. Eu vi um espírito tentando e roubava aquele tesouro deles. Ia roubando eles. Quanto mais eles brigavam, mais eles eram roubados. Nisso, quando eu vi tudo isso, eu voltei. Eu fiquei num estado consciente onde eu estava e chorava muito. Aí eu ouvi a voz do Espírito falando comigo, interceda pelas almas. Eu gemi. Quando eu comecei a gemer, aquela dimensão de glória me tomou de uma tal maneira que eu voltei para cada ambiente. De repente, quando eu voltei aonde o carro da morte vinha, o anjo vinha e puxava a pessoa, não deixava ela atravessar. De repente, eu entrava no hospital, as pessoas começavam a levantar e a sentença de morte era cortada. De repente, eu via dentro das igrejas o Senhor entrando nas igrejas e o fogo do Espírito, elas falando em língua, chorando, e o Espírito descendo nas igrejas. Depois eu vi aquele casal sendo liberto, aquele Espírito estava perturbando a vida deles. Depois eu fui levado num cemitério, que eu via muitos sepulcros abrindo, explodia. Eu falei assim, você interceder e gemer por essas almas, eu vou salvar essas almas. Então, eu fiquei, desde a minha conversão, quando eu fui cheio do Espírito Santo, pastor Aristo, eu recebi um espírito de intercessão profunda. Eu era levado em espírito para tirar as pessoas da morte, levado a dimensões do inferno. Então, eu tive experiências violentas no profético, nessa área, entende? Então, assim, e olha que ainda nem conhecia o fundamento da oração em línguas, era a unção que estava sobre a minha vida que me levava até aquelas grandes experiências, né? Então, assim, daquela experiência da abertura do meu ministério, é o que nós estamos em falta hoje. Inclusive, ontem, no culto de ontem, até ao vivo, o culto lá de ontem foi extraordinário. O Senhor me tomou, fui subir para entrar no altar para pregar a palavra, fui tomado em um nível de intercessão, de um rompimento para clamar por almas, grande colheita de salvação e por despertar da igreja. E nós estamos vivendo esse momento que, infelizmente, muitos ministérios estão abandonando o maior fundamento que o Senhor entregou para eles, que é o fundamento da oração, a transformação da vida deles. Eu posso falar para o Senhor, quem entra em espírito de oração, quem ora profundamente, vai ler profundamente, vai entender essas escrituras, vai ter comunhão profunda, vai ter transformação profunda. Como recebe o dom da interpretação, então, como faz para receber? É só pedir, você já orar? tem, Paulo diz, ore para que possa... Então é só pedir. Senhor, me ajuda, me dá interpretação, o que eu estou orando? Aí você usa a sua fé. Tudo depende de fé, correto? Você tem que aprender a esperar. Você tem que aprender a discernir. Fala, Senhor, me dá... Você está orando para que possa interpretar, mas peça, Senhor, me dá o discernimento nos sonhos, na Bíblia, que eu estou interpretando, que eu estou orando. Forte. Em Apóstolo, também eu vi também... Você fala de guerra espiritual que... Às vezes a sua língua muda quando você está numa batalha espiritual. Todas as pessoas que estão orando em língua entram em guerra espiritual ou depende do nível da guerra? Ou todos entram. Todos têm uma guerra espiritual, mas nem todos sabem entrar nela e vencer. Ou batalhar dentro dela. Por isso que alguns demoram muito tempo para vencer certas batalhas, porque não sabem usar a dinâmica do poder do Espírito Santo. Correto? Não foram treinados para isso e não têm unção para isso. Existe anjos específicos que nos ensinam isso. Mantos específicos para isso. Eu tenho anjos de guerra. Me dá essa dinâmica que toma meu corpo, toma minhas línguas, me toma completamente. Então, é uma coisa que eu herdei depois de muitos anos. Muita prática, muita guerra. Eu passei, desenvolvi e herdei por causa do ministério que eu carrego. Então, eu tenho anjos específicos para isso. Ok? Então, uma coisa que Deus me deu na minha vida é o ministério dos anjos. Então, é uma coisa que eu tenho interpretação profunda. Você vai falar muito dos anjos, às vezes eu falando, eu ouço. Então, o que o senhor tem que entender é a oração em línguas. Tá? Existem muitas coisas que tem pessoas que elas nunca vão entender e saber sobre a oração em línguas porque elas não honraram o dom, a comunhão com o Espírito Santo. Elas não honraram. Mas e não assim? foram profundos. Vou te ensinar agora para o senhor. Existe profundidade no dom profético que só entra quem honra e mergulha no dom. Não adianta. Você não vai ser profundo no profético se você não investir na sua vida na área do profeta. Então, leitura de livro, orações sobre isso, jejum sobre isso, a unção de outros profetas que você recebe é investimento. Rapaz, eu não vou falar isso agora, não. Eu vou Pode falar. Não, agora não.
Essa eu não posso. Pode falar. Então, eu vou descortinar essas coisas no livro. Aí quando eu lançar o livro, Mas já adianta aí. a gente vai fazer um especial junto com o senhor do seu livro. Vamos fazer. Vamos fazer. Deixa o povo curioso, eu vou já fazer junto aí. Porque é muito segredo. Tem coisa que não pode nem falar. Por quê? Porque eles não foram fiéis. Não foram fiéis. Existe nível de revelação só para quem é fiel. Daniel, ele recebeu a visitação do anjo, né? Eu já tive essa experiência linda na minha vida, uma coisa marcante no meu coração, me marca muito. É quando o anjo fala que você é amado pelos céus, né? Você pode ouvir também, mas depende, você tem que ter o que? Obediência radical. Sacrifício. Sabe, a minha vida não é uma vida fácil, é uma vida de entrega. Você está entendendo? Com tudo. Meu Deus do céu, quantas coisas tem na minha vida. Tem 2 filhas, tem casa, tem tantas coisas que eu faço. Cara, é impossível você escrever um livro. Mas eu tenho que me dedicar. A fidelidade, a comunhão com o Espírito Santo, através da oração em línguas, ela me gerou esse conhecimento que eu tenho. Você pode saber, eu estou te falando aqui, o senhor nunca ouviu, e o senhor é um homem que mergulha em oração em línguas, já leu muitos livros de grande mentor, você sabe disso. Mas o que eu estou falando aqui não tem nos livros. Pode colocar aqui que 50% do que eu estou falando não tem, porque eu já li. Eu já fui, eu conheço. Já vi de tudo isso aí. Eu vi os maiores mentores falar de oração em línguas e há anos eu ouço isso. Entende? Só que o senhor me entregou no mundo espiritual um nível de revelação das escrituras e essas interpretações para ensinar. Porque eu trabalhei muito com o Ministério da Palavra. Eu ia ministrar seminário, meu Deus, 3 dias, 23 horas de ensinamento eu dava. Eu não brinquei com a unção. Eu tive zelo para ensinar e edificar as pessoas. Então foi muito cansativo. Me custou muito. Mas depois que eu herdei esse manto da palavra, minha vida acabou. É da onde vem minhas revelações. Então são muitos sinais, muitos segredos que a gente pode ensinar ao corpo de Cristo. Então a área do profeta, do manto do profeta, tem elemento intenso do apostólico. Então assim, por causa desses mantos, eu tenho essa descortinação desses dons. Então nem todos vão saber, nem todos também terão as maiores elevações dentro do dom de oração em línguas. Vai depender de outros fatores. Depois eu até posso falar com você no particular. Deixar isso curioso aqui. Mas deixa eu marcar outro podcast, eu vou falar isso pra vocês. Porque é muito profundo. Amém. É muito profundo. Eu acho que eu vou ter que abrir mais algumas aulas na minha escola de oração lá, para o povo entender isso, porque é muito profundo. Então, por que eu estou falando isso para o senhor? Dentro do dom de curas, milagres, você tem graus de elevação dele. Eu fui passando por anos isso, eu aprendi isso. Tá? Até você atingir a dimensão da glória. Os níveis que você vai operando os dons, não tem como não existe uma categoria. Eu falo assim para você, categoria 1, categoria 2, 3, não tem como falar isso. Você simplesmente vai herdando dimensões mais abertas daquele mesmo dom. Ele vai se tornando ainda mais poderoso em você. Então, o que você curava uma dor de coluna, agora você abre os olhos de um cego de nascença. Você está entendendo? Então, isso vai ampliando. Então, eu entrei em cruzados no Nordeste, por exemplo. Vi todos os tipos de milagres que eu posso imaginar. Desde a rua, dentro dos hospitais, na cruzada, nas casas. Sensacionais o que eu vi. Entende? É que eu não faço do meu ministério mídia, marketing. Agora que Deus me deu uma autoridade, falou para mim, agora eu quero que você faça isso e isso na mídia. Eu sempre preguei o evangelho independente de qualquer coisa. Não me vendi. Então, fui muito honesto com Deus. Eu fui para pegar, para fazer marketing, mídia mesmo, com aquilo que Deus manifestou, é surreal. Mas eu falo, isso aqui é entre eu e você. Entre eu e você e seu ministério. Vai chegar um tempo que eu vou mostrar para o povo, não você. Não quero que você se corrompa. Porque você sabe que nós, como seres humanos, somos tendenciosos a exaltar o que nós estamos fazendo. Né? Nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que eu prego tanto caráter e justiça nessa área, para não exaltar. Né? Então Deus falou, tempo a tempo, vou abrir, descortinar, e você vai lançar e vai falar. Vai escrever, vai falar, porque você está preparado, seu caráter é maduro, eu não quero que você se corrompa, não quero que você peque. É muito pessoal comigo, com Deus, entende? É uma área que ela envolve muito a sua intimidade com Deus. O dom de línguas, né? De acordo com os mantos que você carrega, ele vai operar em dimensões totalmente diferentes do que uma outra pessoa. Da mesma forma, o próprio dom, o dom profético no profeta é outra dimensão do que uma pessoa que só tem o dom profético. É outro nível. O dom vai para outra classe de manifestação. Você está entendendo em profundidade. Então é muito importante eu também entender isso. Não é porque você fala em línguas que tudo você vai ter acesso. Tem coisa que é desígnio. Tá? Tem coisa que o Espírito de Deus ele traz anjos por homem que ensinam e dá essa chave dentro do homem que depois ele conecta isso na oração em língua também. Vai fazer parte. Mas é diferente. Vou te dar um exemplo para você poder conseguir assimilar isso. Você chega no meu ministério, você vai observar que os meus líderes, a unção que eles carregam, que está sobre mim o manto, eles também carregam. E você vai observar que eles falam em línguas igual a mim.
A maioria deles tem línguas iguais, é o que eu falo. Por causa da unção. Quando eles estão operando as mesmas unção, eles falam igualzinho. No profético é igualzinho. Eles falam igualzinho. Ó, pastor, é por causa da mesma unção que eles herdaram. Então nós falamos dentro da mesma dimensão. Não vou abrir muito não, que eu acho que você está entendendo. Você pegou, você até que... Então, por isso é bom você se conectar com homens de Deus. Com homens santos. Fala e tem mantos e jorrar unções de revelação sobre eles que eles transferem. Eles transferem isso, você começa a acessar certas dimensões de espírito que eles acessam, que você vai acessar e as suas línguas, elas se conectam a isso também. Quando eu recebi a revelação, foi um pastor chamado John, da Coreia, e ele tem uma ilustração, acho que falando de dimensão, ele fala assim que pelo menos lá na Coreia ensinava isso, né? Incentivava as pessoas a orar em línguas. Ele orava 9 horas na época que eu conheci ele, e foi o que trouxe essa revelação para mim. Ele falou como se tivesse um vaso no céu, a ilustração dele. E dependendo de como Deus vai te usar, faz de conta um vaso pequeno, um vaso grande, se Deus vai te usar muito, o vaso é grande. E você precisa encher esse vaso de azeite. E ele fala que quando enche o vaso de azeite e transborda, você já está pleno, vamos dizer assim. E ele fala para encher o vaso de azeite, como era ensinado lá na Coreia, era orando em línguas. Você precisa encher o vaso de azeite, era uma ilustração, é chegar numa dimensão, né? Às vezes nós estamos engateando, eu creio nisso, né? Vamos dizer, estamos orando, mas não rompeu. Não rompeu. Esse conhece pouco. Nós temos que trabalhar muito nisso. Eu pago um preço alto por isso. Para trazer esse nível de revelação de oração para a igreja não é fácil. Eu estou honrando o Senhor. Inclusive, é um trabalho muito intenso que nós fazemos. Né? Então, o ministério é tomar do Espírito e o poder da oração. Então, a dinâmica da oração, oração profética, oração em línguas, né? Você vai aprender tanta coisa que assim, você tem que ter muito tempo a ler Bíblia. Você viu que eu abro muita Bíblia e mostro. Porque eu tenho que ter base. Eu tenho fundamento. Eu recebi do Senhor a revelação da palavra. A experiência me destravou, me abriu todinho e o Senhor me deu a revelação da palavra. Então, eu entro em concordância com ela, bem rápido. Né? Então, a gente não tem tempo para ensinar tudo isso. Eu acredito que hoje é uma abertura. Pode ser que destrave um novo tempo. O Senhor, para muitas pessoas também. Nós temos que destravar. Existe muito mais. Lembra uma coisa que eu vou falar para o Senhor, uma coisa que o próprio Senhor Jesus falou para mim. Ainda que eu levantei grandes homens na terra, ele me falava de exemplos de nomes, eu não dei tudo a todos. A minha plenitude ela está no meu corpo. Eu tenho meus vasos escolhidos pela qual vou me revelar e dar a eles coisas únicas que os outros vão também ter que aprender a beber um do outro. Não tem coisas que eu recebi de um ministério, tem coisas que eu aprendi com o outro, tem coisas a gente pega um pouco do fogo aqui, pega um fogo dali, não, mas cada um tem um nível de plenitude. Cada um tem um nível de plenitude. Você tem que entender que tem coisas que Deus dá a alguns, que todos vão ter que beber. O que Deus deu para aquele homem. Cada nível de fidelidade, o chamado dele. Por exemplo, Kennedy Reagan. Cara, praticamente todos os apóstolos, todos no mundo que se move no espírito, teve que beber da fonte do Kennedy Reagan, do ministério dele. Porque a fidelidade e o chamado dele. Foi um grande mestre, ele honrou o Senhor de uma maneira muito simples. O ensinamento dele simples, objetivo e profundo. É muito maravilhoso. E tivemos que beber. Dave Robson, ele veio para ressaltar a oração em línguas, embora já era difundido no mundo, né? Muitos outros grandes líderes aí já não era de hoje, mas ele veio no Brasil para dar ênfase. Ele honrou. Ele deu ênfase aqui no Japão, a orar em línguas. E conseguiu, atingiu muitas coisas, me atingiu. De uma maneira tão simples. Mas ele era pleno. Entende? Mas ele também não descortinou tudo isso de oração em línguas. Deus não deu tudo a ele. Porque Deus desse tudo a um homem, então, ele limitaria a grandeza dele. O homem não é capaz de receber tudo. E também, eu acho que para ele livrar do orgulho, né? Ele ter tudo. Esse é outra coisa, para nos proteger disso também. Então, o níveis e tudo que eu já peguei, bebi de muitos, eu aprendi todo desde a minha juventude, é violento. E o que o Senhor me entregou aqui, eu falei, Senhor, é muito sério isso aqui. Então, eu tenho uma responsabilidade com a sua vida. Eu tenho uma responsabilidade com apóstolo e profeta e mestre. Deus me deu essas 3 graças profundas. Na verdade, 5 ministérios, né? Só que eu tenho que operar no meu mandato agora. Eu tenho que ficar mais em uma dimensão do que em outras. Mas quando eu entro na área do evangelístico, o anjo do evangelismo, ele vem. É uma abertura violenta. Para colher almas, né? Levar o ministério. Então, eu dou muita ênfase no meu ministério, esses 5 ministérios. Trabalhamos nessas dimensões, é maravilhoso. Então, estou construindo, estou edificando. Eu estou num grande trabalho interno. Às vezes não me viu em muitos ministérios, é raro.
né? E muitos ministérios não me suportam. Tem que ter maturidade. Tem muitos que não suportam. A gente vai entrar, vai ver, vai exortar. Eu não vou negligenciar a justiça e a verdade. Eu não consigo. Eu não consigo ver um princípio de um principado e não combater esse principado, porque eu fui chamado para guerra. Tem uma coisa que eu fui chamado é para guerrear, eu não tenho medo de guerra. Eu falei, Deus, se tu não me colocar na guerra do Brasil, não me chama não. É pra luta, é pra isso. Você te torna um homem de guerra. Você se torna isso, você entende? Você não vive mais sem isso. É sua natureza, é minha natureza profética, é minha natureza apostólica. Então é pra isso. Estamos aqui para trabalhar, para guerrear, para te falar. Estamos sendo preparados para isso, né? Isso eu antes de ouvir isso aí, de profecias e tudo, eu desde jovem tive muita visão com isso. Isso eu me levava em espírito e falava, esse é o avivamento. Eu tinha muita experiência. Muito, muito jovem. Eu lembro uma época que eu estava na Assembleia de Deus, numa Assembleia de Deus que eu fui visitar, um pastor me levou numa casa para orar por 12 meninas enfermas. Uma tinha um processo de saúde que eu esqueci, aquela doença degenerativa, que ela perde todo o movimento do corpo, né? Fica torta, né? Só fala, nem a fala desenvolve nada. E aquilo me chorei muito, eu fiquei muito triste de ver aquilo, né? Eu era bem jovem. Aí eu sentei no banco da igreja, quando a gente voltou pro culto, eu fiquei quieto. Falei, Senhor, quanto me usará para curar esse nível? Quando é que o Senhor fará grandes milagres, assim? Para desentortar todinho aquela jovem. Só que era uma coisa bem grave, né? De repente, eu entrei em êxtase, assim, dei uma cochilada, entrei em êxtase, e fui pro profundo. Eu vi ela levantando perfeita. E o anjo, falava assim, no avivamento, você vai ver os maiores milagres jamais vistos pelos olhos humanos. Aí eu voltei. Aí depois eu era levado de espírito, eu vi o vento do avivamento no Brasil, todos os bares fechando, as comunidades, as favelas. E eu tô lá. Falei, Senhor, me dá o avivamento das favelas. Me dá o avivamento onde um grande líder não quer. Eu quero ver a colheita da onde nunca eles viram uma colheita imensa de grande salvação nas favelas, periferias, as Cracolândia. Que o avivamento é para eles, é para salvar eles. Um grande derramada, extrema misericórdia de Deus, porque virá um tempo de grande angústia na terra. Não teve um avivamento que derramou que depois não veio guerras e grande angústia na terra. Pode ver o avivamento da Rua Azusa, Segunda Guerra Mundial. Vai ver o avivamento de Gales, o que depois aconteceu. Só destruição. Então o Senhor vai nos derramar o avivamento o quê? Para suportar o quê? A perseguição. O avivamento ele vai vir nesse momento de grande extrema perseguição. Hoje tem muita gente aí, infantil, a creche, eu chamo a creche, estão brincando com fogo. E tem muita gente se queimando. Tem muita gente brincando com o mover do Espírito Santo, comercializando. Irmão, é lamentável. As pessoas estão chamando que é avivamento. Que avivamento o quê? Cadê os prodígios? Cadê os milagres? Cadê a vida intensa de oração? Cadê o povo rendido sendo transformado? É comércio, é venda de curso. É comércio. Infelizmente, a unção, ela está aberta. Os céus do Brasil estão em chamas. A unção está aberta, está todo mundo pegando. Está aqui agora. O que está nos Estados Unidos foi transferido para o Brasil. Estão crescendo, está tudo desenvolvendo, as indústrias, nós vamos num aceleramento econômico, estamos vivendo uma coisa que nunca teve antes. Embora mesmo com o Lula aí no governo, nós estamos vivendo um aceleramento de muitos jovens, muita gente prosperando, como coisa que nunca teve. Então, o que acontece? O avivamento está vindo. E toda vez que o avivamento chega em uma nação, o que aquela nação se torna? Uma potência mundial, ela se torna economicamente violenta, uma potência. A tecnologia se acelera 100 vezes mais. Então tudo se desenvolve. Então o Brasil, eu vou levar até espírito nos dias atrás agora, eu vi o Malafaia, vários líderes do Brasil assim discutindo assim na mesa. Nós temos que lutar para ser a potência, a próxima potência mundial da tecnologia econômica. Nós vamos ser. Eles entenderam que o Brasil era destinado para isso. Então nós estamos numa guerra contra esse principado do comunismo que quer roubar a nossa herança. Então os líderes estão muito divididos, é uma briga, muito pecado. O Senhor falou assim, enquanto a igreja continuar pecando, essa omissão, a venda da igreja por entretenimento das riquezas, está atrapalhando eles de entender o que já era para ter acontecido, que ainda não aconteceu. Tem muitas coisas que já eram para ter acontecido, que não aconteceram no nosso país. O Senhor me deu uma visão muito forte, tá? O Lula, eu vi uma espada do céu descendo, ele vai morrer de uma enfermidade, eu vi isso tudinho, o Senhor mostrou. Assim como Deus mostrou ele saindo da prisão, que ele viria a ser reeleito, 6 meses antes de acontecer ele estava preso. Foi o único doido na internet que falei que não seria o Bolsonaro, que seria reeleito, né? Bolsonaro perdeu a eleição naquela época. Confesso que foi difícil para mim, eu fiquei muito temeroso, eu estava na internet, aquilo, cara, que difícil foi para mim na hora da eleição, aí cumpriu o que Deus tinha me revelado. Então nesse meio termo, né, essa movimentação da profética que Deus foi mostrando do Brasil tudinho, o Senhor mostrou.
que se a gente se o Brasil não se arrepender, a igreja brasileira, nós vamos passar um padecimento muito grande. Mas por amor do avivamento e da grande colheita de alma, vai acontecer o avivamento. E eu vi o Lula a espada descendo. E eu corri e falava para muitos espíritos, que eram os crentes, né, tudo de branco, falava assim, por amor ao avivamento, o Senhor punirá o Lula na terra. Ele mesmo irá punir o Lula, assim como ele puniu Herodes, que não quis dar glória a Deus. Então ele vai passar esse estágio, né, por causa do avivamento. Aí o Senhor vai remover ele, vai acontecer. E outra coisa, apóstolo, não sei se, como é a igreja lá no Rio, mas seja ministro em vários lugares do Brasil, no avivamento Azusa aconteceu isso, e vários avivamentos que a própria igreja, os religiosos, né? Religiosos que não entendem o mover do Espírito, é isso que nós estamos falando aqui, dependendo do religioso assistir, vai ficar escandalizado. Sim. Eles mesmos perseguem, às vezes não é nem o mundo, e os demônios atuam, mas os religiosos perseguem o avivamento. Já que vai haver essa perseguição de igrejas que não vão querer mudar, que não vão querer entrar. Sempre houve e sempre haverá. Sempre houve e sempre haverá. Né? Porém, esse avivamento, essa grande transição, essa grande colheita dos últimos dias, ele não é um avivamento como a Rua Azusa. Ele não é um avivamento como Gales. Não é. Vai ser diferente de tudo que nós pensamos. Ele derramará uma onda da santidade, de grande prodígio de libertação e salvação de almas. Isso eu sei. Eu fui levado pelo Senhor Espírito. Eu fui arrebatado. Levado ao céu diante dos guardiões. E o meu desígnio era o avivamento. Eu descia com aquele anjo do céu, aquele anjo descia com um cajado, uma autoridade, um manto, avivamento. Eu descia na terra, eu vi o meu espírito, depois eu vi o meu lado humano, Robson mesmo, de joelho. E o meu espírito olhava para mim mesmo, falava, sei lá. Depois eu ficava me olhando, eu chorando. No chão que a gente não conseguia mais levantar do chão, de tantos clamores que havia dentro de nós, angústias santas, o fogo do avivamento estava sobre nós. Gerado grandes intercessões, muito poder de lamentações, de arrependimento, de purificação. Era terrível aquilo ali. Esse avivamento vai ser terrível e diferente de tudo que o ser humano, que a gente possa pensar, que não está no governo nem de nenhum profeta do Brasil saber. Ninguém sabe. Um pouquinho que eu vi, eu já entendi. Que eu não faço nem noção do que está preparado para os últimos dias da Terra. Entende? Então, assim, vai derramar no Brasil em vários pontos, vai ser global. Mas a maior força é aqui, porque aqui é o celeiro para receber o povo que vai vir do Oriente, do Ocidente, todo aqui no Brasil, todo. Vai descer o Brasil por causa de muitas enfermidades e guerra que vai vir na Terra. E está vindo, eu vi uma variação, né, do Covid, doenças. Eu vou esperar Deus me falar mais profundo sobre isso. Está vindo um vírus na Terra que ele vai ser capaz de matar milhões, se não de bilhões de seres humanos na face da Terra. O Covid só foi um teste dele. Ele é tão mortal. Ele é tão destrutivo que vai vir. Que você pensa, a gente perder no Brasil 50 milhões de pessoas em menos de um ano. O senhor pensa que nos Estados Unidos, o que vai acontecer nos Estados Unidos? De morte. E é para atingir os Estados Unidos esse vírus. Então, assim, algo tão letal, tão mortal, que na hora certa vai ser liberado. E só tem uma maneira de se proteger. Está no livro de Apocalipse, acho que é no capítulo 10, e fala dos santos, coloca o selo na testa deles para que eles não sejam tocados pelas pragas. Nós teremos um selo e uma redoma, uma proteção da glória, e não vai nos atingir esse vírus. Mas vai matar muita gente. Muitos vão morrer porque não tem essa proteção. Assim, bendito é aqueles que ouvem verdadeiros profetas e apóstolos. Estou falando que o Senhor vai estremecer a gente. Em 2025 também o Senhor falou para mim já. O abalo econômico mundial começa em 2025. Dali em diante começa o restart, vai começar. Um grande conflito mundial está chegando. Nós já estamos vivendo esse tempo. Nós não temos tempo de ficar na vaidade, temos tempo de correr e fazer o que tem que ser feito. Levantar escolas, orfanatos, salvação de almas, evangelismo, missões, salvar esse povo. Proclamação. E orar, né? Que a igreja despertar para orar, para se posicionar, né? Muito. Tem pessoas cativas dentro da igreja, pessoas sinceras, mas que tem alguma coisa, um espírito mal na vida da pessoa. E eu sei que um dos módulos aí dessa escola, porque você fazia os módulos separados, né? E aí tem uma que falava de quebra de vínculo, de maldições, sim, de libertação. Sim. Tinha, né? Não sei se ainda temos. Então, o modo de restauração sacerdócia, libertação, fala de 4 principados ali, como combater Jezabel, Beelzebul, Leviatã, tudo isso a gente ensina. É possível lá, vamos dizer, crente
tá cativo, O que crente mais- sincero, Esses os que mais estão. pastores, Puxa, meu Deus do céu. pastores que falam assim, ó, ainda tem um espírito mal na vida de pastores. O problema é quando entra lá no instituto e manifesta. Ele fala assim, cara, manifesta o diabo. Eu falei, mas você nunca foi liberto. Vou dizer uma coisa pro senhor, hein? Vou te mexer um pouquinho com o senhor. Todos precisam passar por libertação. Não, e interessante que você falando isso, eu tenho uma igreja que eu conheço de amigos, que ele fala isso, a libertação é sempre. Não fala Sempre. que foi a vida toda, tem Toda. alguma área. Que A vida foi- toda, sempre. Ou você vai estar liberto de dimensões de ignorância, de fortalezas mentais, né, espíritos imundos, principados, tronos. É genética, é na dimensão da alma. A libertação é muito profunda. Só que hoje, Deus, depois de anos, me deu um manto de libertação, né? Eu trabalhei muito em libertação, com captivo, muitas coisas, mas chegou um tempo na minha vida, né? Eu tive uma experiência, fui visitado pelo Senhor, por um querubim. Eu recebi um revestimento. Depois dali, meu filho, onde chegava a manifestar por um demônio. E manifestava só tronos, gerações de gerações. Eu falei, o que é isso? Eu falei, essa autoridade eu te dei para libertar meu povo e o desígnio dele. Então não é qualquer libertação. Eu estou te falando de coisas que vai destravar esse desígnio. Não é fácil. Quem abre a porta da libertação ensina para as pessoas, ó, tu dê continuidade. Vai estar num processo que não é fácil. E libertação não é instantâneo, não é rápido, nada disso. Libertação é expulsão de demônio e é processo. Processos que ela terão que passar para amadurecer, processos, né, de desenvolvimento espiritual. E o Senhor falou comigo claramente. Tinha uma visitação do anjo, o Senhor falou comigo assim, diga ao povo que não existe libertação, não existe método de libertações instantâneas, não existe. A única e verdadeira libertação é a revelação de quem Jesus Cristo é. Então, assim, dentro da dimensão da natureza existe uma expulsão do demônio, temos que fazer, mas a libertação verdadeira é ela. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Elas vão ter que ter um relacionamento profundo com Jesus Cristo para não dar vazão aos demônios. Mas aí pegando esse gancho, então até pastores precisam ser libertos. É o que mais tem. É os que mais sofrem. Apóstolo. Muitos. Todos precisam. Já ministrei muitos apóstolos de libertação. Muitas pessoas. Mas você sabe que está endemoniando, né? Tem que passar a libertação. Você pode ter a unção que for. A unção não reflete e não vai falar se você é liberto ou não. Não confunda o poder de Deus com santidade, ok? Não confunda o poder de Deus com o que você é liberto. O cara pode se mover no poder que for, tem que ser liberto. Se não passou, não está vivendo a vida plena de santidade, vai passar a libertação. Existem muitos pareceres, não é o dia de falar hoje assim, mas, né, a gente pode marcar um dia, a gente pode falar sobre libertação. E vou, inclusive, no meu canal lá, Robson Martins também, vamos publicar muito vídeo sobre libertação. Vai publicar ou já tem? Já tem e vou publicar Mas, sobre a de libertação. falando nisso, fala Inclusive, ó, na conferência agora em BH, agora lá também tem lá um vídeo lá, tá explosivo sobre libertação, sobre o que é trono, principado, potestade, todas as classes, o que é libertação, muita coisa maravilhosa. Uma conferência, eu deixei ela aberta lá e muita gente está recebendo lá. Tá no canal. Tá no canal. Qual o nome? Fala aí o canal. Tem dois canais aí. É o canal Robson Martins. E tem o canal da Escola de Fogo também, mas ali é o Robson Martins. Robson Martins. É. Tem muito ensino lá, né? Muito, no canal. muito. Mais de 700 vídeos lá pra... E apóstolo, sobre a unção, para nós aproveitar, que eu falei aqui pro apóstolo, que nós tentar sugar todas as chaves. Você tem que ir embora. Tá acabando, é que nós começamos mais tarde. Tá Pra certo. perguntar isso aqui. A unção, o pessoal fala de transferência, né? Recebe por transferência? Sim. Altamente transferível. A unção, o poder de Deus é altamente transferível, né? E a unção também. Poder e unção. Eu recebo de alguém. Você recebe. Então, apóstolo, eu queria aproveitar que todos os convidados, eu peço para orar pelo pessoal. Se você quiser fazer oração, Amém. o que sentiu, o que Deus tocar no coração aí. Vamos orar aqui agora. Senhor, nós agradecemos pela sua unção, Espírito Santo. Agradecemos, Senhor, por esse momento especial que o Senhor nos concedeu, de levar-se, de cabem, de kia, de lemorrouski, cambre, de veseto, comaquia, tokuski, karamaquia, ele faciria, taqueia, tokruski, kakakuski, karamaca, karabassato, mevacito, kruski, meniguedia. Senhor, que esse novo caminho se abra para muitos que estão nos ouvindo, porque o Senhor me dava na interpretação que um novo caminho estou abrindo para que muitos possam conhecer o meu reino, muitos possam conhecer meus desígnios, que é levar-se, do clé,
Bequeia. Lemarrace. Lembra-te que o Senhor ele tem um caminho perfeito, um plano perfeito para cada um. Senhor, nós não podemos desistir da tua perfeição. Não podemos desistir dos teus planos. Espírito Santo, eu peço agora em nome de Jesus Cristo, Pai, que o fogo da tua glória seja liberado sobre o teu povo agora da Marraçaia. Ativa ali o fogo do teu Espírito sobre eles agora. Derrama, Senhor, esse fogo de glória na raça, Bequeia. Haja fogo sobre a vida de vocês agora. Que essa unção caia sobre a tua casa agora. Milagres agora. O fogo da unção de curas e milagres venha sobre a tua vida agora. Barrasse tocou medevesse, carou tocou max que mediqueia. Todo caroço desapareça, todas as dores de pernas crônicas sejam curadas agora. Tua mente seja aberta agora. Senhor, que o vento do Espírito assopre na mente do teu povo agora. Sobre a vida também do pastor Arilson, Senhor. Vem um vento de revelação na mente dele, Espírito Santo. Ativa ali, calaste do cobedequeia. Mais revelação, mais profundidade. Espírito de inteligência e força. O Espírito de poder, Senhor. Venha sobre eles agora em nome de Jesus. Ele marraça comênia. Lafaceto coranda. Mazaroto comesi mequeia. Mamba as divishuanda. Merati que decocite reverecaia. Senhor, amplia o profético dos filhos, ó Pai. Eu abençoo o profético deles, Pai. Amplia a unção profética, Pai. Eu abençoo teus servos em nome de Jesus Cristo. Devassia de calamandá, calamandaia. Pastor, me dá sua mão. Declise de aqui. Nosso documento de calamandá. Levou-os. Que massa. Receba sobre a tua mente agora. Teu Espírito veja. Ouça novas coisas agora, declare-se. Haz esse fogo na mente do teu servo, Senhor. Acelera ele. Emerosu andarraste que me decaia. Venha uma nova força na oração, Senhor. Eleva-os. Suba com o espírito do teu filho. Prepara ele, Senhor. Quando ele pisar lá naquele lugar, ele vai ser imerso em uma dimensão profética apostólica tremenda na raça. Deus mudará a tua dimensão de unção. Senhor, mudará a sua mentalidade, se cocoxia para um novo nível. Se nevasse a poucoxia, precanaia, porque o Senhor determinou esse dia. Senhor, obrigado, Senhor, porque algo, Senhor amado, está sendo feito tremendo na vida do teu servo. Eu o abençoo, porque novas coisas começam, Senhor amado, ainda esse ano na vida do teu filho acontecer. Todos os caminhos dele serão liberados anjos para ajudá-lo, em nome de Jesus. Te adoramos, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Senhor, obrigado, esse anjo entrou. Aumenta nas mãos dos seus filhos agora essa unção, Senhor. Mais fogo para curar, mais fogo para libertar, mais fogo. Abençoa a sua vida na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja com vocês. Oh, aleluia. Aleluia. Eita glória.